Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula número 2 do nosso estudo do livro de Romanos. Hoje é dia 16 de maio de 2022, é segunda-feira aqui que eu estou gravando essa aula. Não sei como está aí, não sei como está o tempo e momento quando você estiver vendo esse vídeo, mas aqui já está começando a esfriar, né? Algo que é bem diferenciado para Corumbá, um friozinho gostoso desse. Segundo a previsão do tempo, diz que até quarta-feira a temperatura deve cair bastante, caso que essa frente fria que está vindo aí vai atingir praticamente todo o sul, sudeste, centro-oeste e até um pouco do sul do nordeste, né? Mas enfim, não só o clima, mas tem muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias atuais. Muita coisa diferente acontecendo, né. Tem até previsão aí de furacão categoria 1 para atingir a costa aí do Brasil. E fora, a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, né, fica nesse impasse, ainda não tem nada resolvido, muitas coisas acontecendo por lá. Os judeus querendo de toda maneira começar a reconstrução do terceiro templo. Eh a moeda, né, a unificação da moeda, a moeda digital e enfim, são tantas as coisas que estão acontecendo. Se a gente for começar a falar de tudo por aqui, a gente vai gastar muito tempo, mas, por que que eu estou citando essas coisas? Pra gente acordar, pra gente despertar, né, pra gente que tem estudado a palavra de Deus e temos ali acreditado a palavra do Senhor, a gente vê que aquelas profecias que ainda não se cumpriram na palavra estão se cumprindo, ok? Então, que você possa despertar espiritualmente, você possa ter olhos para tudo o que está acontecendo, olhos espirituais, você possa ver realmente que não está normal, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje está vivendo um processo muito acelerado para, como vou dizer, chegarmos ao tempo onde haverá um período de tribulações, né. Nós já estamos vivendo algumas tribulações, mas chegará um tempo aonde essas tribulações vão aumentando cada vez mais, e vai chegar uma hora que vai ficar insuportável viver nesse mundo. E nessa hora, tenho certeza que muitas pessoas vão se apegar à palavra de Deus. Então nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo, voltará para resgatar os santos, para resgatar a sua noiva, para resgatar o povo que crê no Evangelho, o povo que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o povo que vive a cada dia mediante a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então, que você também possa despertar para tudo o que está acontecendo, que você possa estar pronto, né. Quando que Jesus vai voltar? Não sei, né, mas com certeza ele voltará. E não vai demorar muito, queridos. Eu sei que eu creio que muitos povos e outras gerações já tiveram esse mesmo pensamento que eu tenho, já acreditaram da mesma forma que eu acredito, mas enfim, se nós lermos a Bíblia e olharmos para os sinais, né, os sinais que Deus tem nos mostrado, aquilo que tem acontecido no dia a dia das nossas vidas, no nosso cotidiano, a gente vai ver, a gente acaba entendendo, na verdade, que está muito próximo, né, de acontecer aí o retorno de Cristo. Mas, até Cristo retornar, nós temos que estar aqui firmes, trabalhando, cuidando da nossa família,
cuidando da nossa vida espiritual, cuidando daqueles que são da família da fé, cumprindo o dom que Deus deixou para cada um de nós, enfim, que cada um de nós, eu e você, possamos continuar a cada dia vivendo, pregando, anunciando, acreditando, nós possamos realmente levar a palavra de Deus, o evangelho, poder, o evangelho é o poder de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Porque se tem algo nesse mundo que pode mudar e restaurar a vida de uma pessoa, salvar a vida de uma pessoa, chama-se o Evangelho. Nós vamos, através desse estudo do livro de Romanos, nós vamos ver tudo que Paulo fala e nos ensina sobre essa boa notícia que é o Evangelho. Amém, queridos? Então, já fiz minha introdução aqui. Queria que vocês pudessem orar comigo nesse momento, para nós podemos dar continuidade nessa aula. Amém? Como de sempre, eu gosto muito de estar orando e convidando o Senhor para estar entre nós, ministrando em nossas vidas, ministrando em nossos corações. Se você puder, feche seus olhos nesse momento e se possa orar em concordância comigo. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento na tua presença, por mais este momento que o Senhor está nos concedendo de poder transmitir, Senhor, os teus ensinamentos, transmitir a tua palavra, transmitir a boa notícia que o Senhor já venceu, ó Pai. Que o Senhor possa realmente, através do teu Santo Espírito, ministrar em nossa mente, Senhor, em nossos corações, possa fazer com que tudo aquilo que eu já aprendi de Ti, Senhor, e tenho aprendido a cada dia da minha vida, possa ser proclamado aqui nessas aulas, nesses vídeos, nessas lições, ó Deus, e que o Senhor possa ministrar em cada um de nós a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso papel. Por que que o Senhor nos escolheu, Pai? Por que que o Senhor nos elegeu como sendo filhos, como sendo santos, ó Deus? Por que que o Senhor derramou sobre nós e tem derramado tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor, tanto perdão? Que o Senhor possa colocar tudo isso na nossa mente, no nosso coração, ó Pai, que nós possamos realmente amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, ó Deus. Pai, fica conosco em mais essa lição, mais essa aula, Senhor, e nos ajuda em tudo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje é a aula número 2, né? Nós vamos estar vendo aí a apresentação de Paulo, Paulo se apresentando, e Paulo apresentando também o Evangelho, que é a boa notícia. Ok? Nós vamos ver hoje Romanos, do versículo 1 até o 17. Né? É onde Paulo se apresenta, apresenta o Evangelho. E essa parte de hoje, vocês vão ver que é uma parte bem light, né? E a partir da próxima aula, que é a aula 3, onde nós veremos de 18, Romanos 1, do 18 ao 32, nós começaremos a ver Paulo nos dando uma direção. Paulo nos mostrando quem realmente nós somos, nos colocando a minha e a vida e a sua vida no lugar devido, ok? Mostrando que nós somos realmente pecadores, totalmente destituídos da glória de Deus e necessariamente que nós temos que ter a cada dia a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos ver aí do versículo 1 ao 17, amém? E
na próxima aula que nós entraremos mais numa parte mais que Paulo realmente vai falar mais a fundo quem nós somos, né? Então vamos lá, uma parte mais pesada, vamos dizer assim. Mas vamos primeiro aqui entrar com um esboço, é o esboço do capítulo 1, primeiro capítulo aí de Romanos. Então, primeira parte, nós vamos estudar hoje aí, Paulo, ele apresenta a si mesmo no versículo 1, e depois, parte 2, Paulo começa apresentando o assunto da carta, né? O assunto principal da carta aos Romanos, que é o evangelho. E dentro do evangelho nós vamos ver aí que o evangelho ele é profetizado lá no Velho Testamento, ele é cumprido no Novo Testamento, em Cristo Jesus, e o evangelho é oferecido ao mundo, ok? O terceiro ponto aí, Paulo vai apresentar o quê? O seu propósito, né? Em relação a eles, os romanos, por que ele está escrevendo essa carta? Qual o propósito? Em relação aos romanos e depois em relação ao evangelho. E a quarta parte aí, a última parte desse capítulo 1, é onde Paulo realmente apresenta aí o problema, né? Que é o pecado, né? Então essa parte 4 nós estaremos vendo, estudando ela na aula número 3, na próxima aula. Então aqui mais uma breve introdução. Romanos ao meu ver, a obra mais importante que Paulo escreveu. Ela foi elaborada como se estivesse escrevendo para uma assembleia composta de advogados, promotores, juízes, professores, profissionais liberais, ou seja, gente realmente pensantes, né? Assim como eu, assim como você. Ele é um documento preciso e é profundamente lógico. E com frequência nós vamos encontrar aí as palavras conclusivas, né? Pois, portanto, mas. E muitas vezes Paulo levanta as objeções que os leitores, né, os próprios leitores da carta trariam a ele, só que ele já responde essas objeções. Paulo conhece muito bem, né, os judeus, os gentios, então ele já sabia quais seriam os questionamentos, então ele levanta essas objeções, esses questionamentos e já responde antecipadamente para concluir o seu pensamento e para não deixar nenhuma margem para o questionamento se está certo ou está errado que ele tem transmitido. E Paulo, ele escreveu Romanos um pouco antes da sua visita a Jerusalém, quando ele levou as ofertas que ele tinha colhido, né, das congregações dos gentios para lá. E tem várias indicações que sugerem que durante esse tempo ele residia em Corinto, né? Durante o tempo que ele escreveu a carta aos Romanos, ele morava em Corinto, na Grécia, onde ele ficou lá por muitos dias, segundo está em Atos. E foi durante essa segunda viagem, né? Então, se a gente for ver as melhores datas de quando que Paulo escreveu o livro aos Romanos, seria no final, entre o fim do ano 55 depois de Cristo e até os primeiros meses de 57 depois de Cristo, ok? Um ano e meio praticamente aí. E aí temos aí algumas perguntas, né? Perguntas que muitas pessoas têm em mente, pergunta que muitas pessoas até fazem, né? Como uma pessoa pode se relacionar com Deus? Ter um relacionamento, um diálogo com Deus, né? E aí, nesse livro de Romanos, Paulo vai responder essas perguntas, feitas talvez por milhões de pessoas. E quais são geralmente essas perguntas que as pessoas têm em mente, né? As dúvidas que as pessoas têm em mente. A minha vida íntegra garante a minha salvação? A religiosidade pode salvar uma boa pessoa? Como uma pessoa pode ter certeza que vai para o céu? Como pode alguém ser salvo? Uma pessoa boa que só faz o bem
vai se salvar? E a pessoa que não conhece a Deus, como fica nessa história? E entre tantas religiões que nós conhecemos, qual delas é a verdadeira? E o índio? E o judeu? O papa? O pastor? O meu comportamento ético precisa ser mudado? Se eu estudar o livro de Romanos, eu vou ser uma pessoa melhor? Né? Então, são essas várias perguntas que muitas pessoas têm em mente. E aqui no livro de Romanos, Paulo vai escrever e vai responder, vai procurar responder essas perguntas e tirar todas as nossas dúvidas, ok? Então, primeira parte, né? Paulo apresenta a si mesmo. Então, nós vamos ler aí versículo a versículo. Então, versículo 1 diz o seguinte, de Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo aí está o quê? Se apresentando como servo de Cristo Jesus e apóstolo. Ele foi chamado para ser um apóstolo, ok? Separado para o evangelho de Deus, para levar essa boa notícia a outras pessoas. Então, o versículo 1 é o versículo onde Paulo se apresenta. Bom, e aí, a partir do versículo 2, né, até o 7, Paulo vai apresentar o quê? O assunto principal da carta, que é o evangelho. Então, o versículo 2 diz assim: o qual, o evangelho, né, o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, Paulo lá em cima, vamos fazer uma conexão aqui, ok? Então, o primeiro versículo que nós lemos ali em cima fala o quê? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho que foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, o evangelho de Deus é algo que foi prometido lá atrás, no Velho Testamento, onde Deus levantava profetas para profetizar pelo Evangelho. O versículo de Gênesis 3,15 diz o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, lá em Gênesis, lá na criação, lá na queda do homem, Deus já está falando aqui, ó, para a serpente. Farei que haja inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre a sua descendência, descendência da serpente, e o descendente dela, Jesus. E ele, Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá simplesmente o calcanhar. Né? Nós entendemos que foi quando Cristo foi crucificado. E mais, lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 53 de Isaías, ele vai descrever tudo o que Jesus passou na cruz. Nós pegarmos aqui, deixa eu mudar aqui, estou em Romanos, mas deixa eu mudar. Isaías 53. Diz assim: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu e conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos
que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. E ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. E ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém, de fato, sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Amém, queridos? Então, nós acabamos de ler aqui capítulo 53 do livro de Isaías, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ok? Então, Jesus ainda não tinha nem nascido, não tinha vindo ao mundo ainda. Isaías, através do Espírito Santo de Deus, como profeta, já havia declarado tudo o que Deus tinha feito e iria fazer através de Cristo. Amém, queridos? Então, o Evangelho, ele foi profetizado já no Velho Testamento, como nós vimos. O Evangelho, ele foi cumprido no Novo Testamento em Jesus Cristo, né? Então, versículos 3 e 4, Paulo continua falando acerca do seu filho. Vamos fazer a conexão novamente? Então tá lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, Cristo. Como homem, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, nesses versículos 3 e 4, Paulo ressalta o quê? A humanidade de Jesus, quando ele fala que era descendente de Davi, o rei Davi, e a divindade de Jesus, quando ele declara que era filho de Deus. Então, Cristo, Jesus, o Cristo, ele era tanto humano como era Deus. Ele era divino. Ok? E aí, nos versículos 5, 6 e 7, Paulo vai falar que esse evangelho foi oferecido ao mundo, né? Então, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui por meio dele, né? De quem? De Cristo. E por causa do seu nome, nós recebemos hoje o que? A graça, né? Nós vamos ver hoje aqui, vou repetir hoje aqui o que é a graça, o que significa a graça. Então, nós recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, a obediência vem o quê? Pelo crer, pela fé. E é para nós chamarmos um povo santo, um povo novo, uma nova sociedade que crê em Deus, dentre de todas as nações. Ok? Não somente os judeus, não somente os gentios, mas do ajuntamento dos judeus e os gentios, todos aqueles que crerem, né, pela fé na palavra de Deus, no Evangelho, terão um novo povo, uma nova sociedade. Amém? E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Aí ele já está direcionando, né, o chamado mais específico àqueles irmãos que estão lá em Roma. Então, essa introdução que Paulo faz, do versículo 1 até o versículo 7, onde ele introduz o Evangelho, ok? E agora, Paulo, dos versículos 8 ao 17, né, ele vai apresentar o quê? O propósito de estar escrevendo essa carta aos Romanos. Então, dos versículos 8 ao 13, né, em relação aos Romanos. Vai escrever em relação a eles agora. Então, do 8 ao 10 diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, a primeira parte aí, dos versículos 8 a 10, Paulo, né, ele fala do desejo de ver os irmãos em Roma, frente a frente, visitar ali pessoalmente os irmãos em Roma. E aí, no versículo 11, ele fala que ele quer ir até lá para fortalecê-los, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, né? Então, Paulo já deixa bem claro aqui que ele quer estar com os irmãos em Roma para poder ali pregar mais ainda o evangelho para aqueles irmãos e poder compartilhar ainda alguns dons espirituais e assim fortalecer os irmãos em Roma. E aí, os versículos 12 e 13 vai falar sobre os frutos, né? Então, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los,
mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Amém? Então, o que pode ser esse fruto? Algo que eles possam ali, né, estar compartilhando com Paulo, seja uma pessoa que vai se dedicar mais ao evangelho, pessoa que vai acompanhar mais Paulo, pode ser aí ofertas, né, para ser mandada a outros povos mais necessitados. Enfim, Paulo queria ir lá, estar com os irmãos, ensinar, compartilhar, mas também colher algum fruto de todo esse relacionamento. E aí, em relação, né, aos romanos, nós vimos aí os objetivos de Paulo em relação aos romanos, e agora nos versículos 14 a 17, nós vamos ver a relação, o objetivo de Paulo em relação ao evangelho, né? Então, versículo 14, a sua paróquia é o mundo, incluindo todas as classes sociais e intelectuais, né? Então, o meio onde Paulo ali pregava, ensinava a paróquia, era o mundo, né? Ele não tinha um local próprio, um lugarzinho, uma igreja local, não. Sua paróquia era o mundo, incluindo o quê? Todas as classes sociais e intelectuais, né? Então, Paulo fala no versículo 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, ele sabia que ele tinha ali o dever, né, de ensinar o evangelho, de levar o evangelho a todas as pessoas, não importando a classe social, raça, nada. Ele sabia que ele tinha que levar o evangelho. O versículo 15, nós vamos ver que a disposição de Paulo, né, a disposição muito boa, total disposição dele. E diz assim, o versículo 15: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E o versículo 16 e 17, ele fala do poder do evangelho, né? O evangelho é o quê? É como se fosse uma dinamite, né? É o dínamos, dinamite. Então, versículos 16 e 17 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok, pessoal? Então, Paulo aqui, ele já dizia que em qualquer lugar que ele tivesse, e que ele sempre encontrava ali um meio, né? Sempre encontrava uma brecha, uma oportunidade para poder o quê? Ensinar, para poder pregar o evangelho. Porque ele sabia, Paulo tinha convicção total que o evangelho é o quê? É uma dinamite na vida das pessoas, é o poder de Deus que ali poderia estar entrando para salvar, para mudar vidas. Salvar e mudar as vidas de quem? De todo aquele que crê, né? E nós vamos aprender durante todo esse ensinamento do livro de Romanos que o justo, né, vive pela fé. Ok, pessoal? Então esses são os versículos dessa aula número 2, né, que foi aí do versículo 1 até o 17, onde nós vimos aí, né, só para estar recapitulando rapidamente, onde nós vimos aí Paulo se apresentando a si mesmo, depois vimos aí Paulo falando sobre o evangelho que foi prometido, foi profetizado desde o Velho Testamento, né, e se cumpriu em Cristo Jesus no Novo Testamento, e que, enfim, o evangelho veio para que todo mundo possa recebê-lo e que possa, através dele, crer e ser liberto, ser transformado, ser salvo. Amém, queridos? Porque, enfim, o evangelho, como nós vimos, a palavra de Deus é o poder, né? Depois vimos aí a vontade, né, que Paulo tinha em visitar os romanos pessoalmente para fortalecê-los e para colher também alguns frutos deles. Ok? Bom, só quero
trazer algumas considerações finais aqui, né? Que eu pus. O que é o Evangelho? Né? Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia. Em 1 Coríntios 15, dos versículos 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, peraí, está afirmando aqui. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. E ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, o fundamento mais importante ali que Paulo tinha ensinado ao povo de Corinto era o quê? Que Cristo tinha morrido por nossos pecados. Mas ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Amém? Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia. E por que, muitas vezes, nós podemos falar sobre o Evangelho do Reino? Qual seria, então, essa boa notícia? A gente pode ver uma comparação da época, da mesma época, dos romanos. Então, em Roma, quando algum rei conquistava terras para além da Itália, conquistava novas terras, novos territórios, haviam pessoas que iam junto com o rei para a batalha, que eram os anunciantes da vitória. E esses anunciantes, essas pessoas, elas faziam o quê? Voltavam correndo para a cidade para contar a boa notícia, né? E eles clamavam da seguinte maneira: Evangelium, Evangelium. Então, quando os anunciantes retornavam para a cidade e anunciavam Evangelium, Evangelium, todo o povo ali sabia que o rei com seus soldados tinham avançado o território, tinham conquistado um novo território, tinham vencido a batalha, ok? E aí a população fazia festa e esperava o quê? A volta do rei. E no momento em que o rei entrava pelas portas da cidade, acontecia então a parousia, ok? E esse momento é o ápice do reinado de Cristo. E estamos exatamente naquele ponto da história de onde voltamos correndo, proclamando a mensagem de que o rei foi vitorioso. Amém? Então vamos entender essa parte aqui, essa comparação. O rei saía com seus soldados para a batalha. E aí o rei vencia a batalha, conquistava, ele era vitorioso. Aí vinham os anunciantes que anunciavam qual palavra? Evangelium, Evangelium. Então, o Evangelium significa o quê? A boa notícia. Que boa notícia? A boa notícia que o rei venceu. Que o rei venceu e está retornando. E aí o povo, já fazia ali a festa para esperar o quê? O retorno do rei. Então, quando o rei, enfim, retornava, entrava pelas portas da cidade, era o momento de parousia. Então, queridos, como que nós estamos, em que momento nós estamos vivendo hoje? Nós sabemos que o rei Jesus, o que ele fez? Ele foi vitorioso. Amém? Ali na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões,
como nós lemos lá em Isaías 53. Ele levou tudo de ruim, né, que podia acontecer com ele ali, ele levou sobre ele. Todos os nossos pecados foram ali em cima de Cristo. E ali então foi pago um alto preço, ok? Naquele momento ele pagou um alto preço. Algo que a gente jamais poderia fazer, né? Que é pagar a dívida a Deus por nossos pecados. Jesus pagou por nós. E aí depois que ele levou sobre si todos os nossos pecados, que ele morreu, mas depois ele ressuscitou novamente, ele venceu a morte e ressuscitou através do poder do Espírito Santo de Deus, através do poder de Deus, poder da ressurreição. Aí ele foi o quê? Vitorioso. Amém? Ele venceu a morte, ele venceu Satanás e aí ele conseguiu conquistar a vitória. Então hoje nós somos quem? Hoje nós temos que ser essas pessoas, os anunciantes, né? Aqueles que correm proclamando o quê? Evangelho, evangelho, né? Então nós somos aqueles que temos que proclamar a boa notícia para as pessoas. Amém? E aquelas pessoas que ouvem o evangelho, que ouvem a boa notícia, que acreditam, que têm fé, já começam a viver em festa, esperando o rei voltar, né? Então, hoje, queridos, aqueles que, como nós, já ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, que é a boa notícia, que cremos que Jesus Cristo é vitorioso e vai voltar, nós temos que viver em festa, amém? Em festa, aguardando o Rei, aguardando a volta de Cristo. Como eu comentei no início aqui do nosso vídeo, da nossa aula, né? Está acontecendo tantas coisas aí, a preparação para esse momento de grande tribulação que nós iremos ter. Só que a melhor notícia sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, é que Jesus volta. Amém? O Rei volta. Quando começar a tribulação, seja ela no início, no meio ou no final, Cristo voltará. Amém? O Rei voltará. Vai ser o momento de parousia, momento de retorno de Cristo. Amém? Um momento para a gente completar a nossa alegria. Então, isso é o Evangelho, queridos. É a boa notícia que nós temos que anunciar a todas as pessoas. Amém? E aí o Evangelho, ele tem dois objetivos, né? O, ou o Evangelho vai te salvar da ira de Deus, ou vai te condenar para a morte eterna. Não tem uma terceira opção. O Evangelho, a boa notícia, isso que você está ouvindo, a palavra de Deus, ela tem poder para te transformar, se você crer, para te salvar da ira de Deus, para você estar em Cristo. Amém? Se você não crer nisso, se você não crer em Cristo, se você não crer na palavra de Deus, o Evangelho vai te condenar para a morte eterna. Então, ou o Evangelho te salva, ou o Evangelho te condena. Não tem uma terceira opção. E por fim, eu quero aqui, né, falar novamente, eu vou falar acho que durante todas as aulas, sobre principalmente essas duas palavras, né? Graça e misericórdia. Então, o que significa graça? É receber algo que você não merece. No caso, a justificação, a salvação. Você acha que eu mereço a salvação? Você acha que você que está aí é uma pessoa boa o suficiente para merecer a salvação, a justificação? Não. Então, a graça é eu ganhar de presente algo que eu não mereço. Então eu sei que a minha salvação, a minha justificação, eu ganhei de presente. Não foi por merecimento, foi de presente de Deus. Ele quis dar para mim a justificação da minha vida. Ele quis dar para mim a minha salvação. Então, Deus derramou sobre mim a graça. Amém? E a misericórdia? O que é a misericórdia? É não receber aquilo que você merece.
Então, o que que todos nós merecemos? Todos, sem exceção, tá? Sem exceção nenhuma. Todos nós merecemos o juízo, a ira de Deus. Por quê? Porque todos somos pecadores, todos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos piores que nós pensamos. Você acha que isso é ruim? Não, meu querido, você não é tão ruim assim. Você é pior do que você pensa. Essa é a grande verdade. Então, se não fosse a misericórdia de Deus de não imputar a você o juízo, a condenação, se não fosse a graça de Deus de dar para você a justificação, a salvação, nós já éramos, ok? Então, a graça e a misericórdia de Deus estão a cada momento sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, que você guarde isso. A graça é receber algo que você não merece. No caso, a justificação. E a misericórdia é não receber aquilo que você merecia receber, o juízo. Ok? E a paz é a condição pela qual devemos viver daqueles que já receberam, que acreditam e vivem sob a graça. Né? Por isso que a gente cumprimenta, assim como Jesus fez aí, desculpa, como Paulo fez com os romanos, né? Graça e paz a todos vós, santos de Roma. Né? Porque através da graça nós entendemos que a graça é sobre nós, aí nós poderemos então viver em paz. Né? É a condição pela qual nós devemos viver a cada dia em paz. Ok? É isso aí, pessoal. Ah, espero que a primeira aula, não, segunda aula, desculpa. A primeira aula foi a introdução, essa é a segunda aula, onde nós vimos aí Romanos do 1 ao 17, né? Espero que vocês tenham aprendido algo de bom. E eu peço a vocês aí para compartilhar, amém? Compartilhar com outras pessoas o evangelho. Não sou eu que peço, mas é Deus, como Paulo está escrevendo aí, né? Como nós sendo anunciantes do evangelho. Então, como anunciantes do evangelho, nós devemos levar a boa notícia ao maior número de pessoas possíveis. Eu conto com você para isso. De que forma? Compartilhando, falando sobre o canal, falando sobre os cursos, ok? Dando o seu like para que o vídeo possa ser mais relevante, aparecer para outras pessoas, compartilhando aí o link, enfim, se inscrevendo no canal e falando também, ok, pessoal? Então, eu gostaria de estar encerrando a nossa aula de hoje, orando novamente com vocês. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula que o Senhor nos concedeu, mais esse momento de aprendizado da Tua palavra e tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que ainda vamos aprender, Senhor, possa ficar realmente gravado em nossos corações, que nós possamos acreditar e viver, Senhor, a cada dia a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos entender realmente que a Tua graça e a Tua misericórdia estão a todo momento sobre as nossas vidas, ó Senhor. Nos abençoa em mais uma semana, Senhor. Que Tu continue protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos abençoando, Senhor, nos capacitando, nos alimentando, enfim, Senhor. Que eu possa realmente estar conosco em todos os lugares aonde nós estivermos, ó Pai. Pai, muito obrigado. Que eu possa realmente ministrar em nossas vidas e nas vidas daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que eu possa tocar no coração deles e que o Evangelho, a palavra, que é o poder, possa transformar a vida daqueles que ouvirem, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos e lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. É isso aí. Fico por aqui. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém.